Queridos irmãos, hoje eu estou aqui responsável para trazer o estudo da Palavra de Deus. E hoje nós vamos concluir a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Mas antes de iniciar esse estudo, eu gostaria de dizer que hoje é um dia especial para a democracia brasileira. Hoje nós vamos às urnas e vamos realmente votar nos nossos candidatos. Que o Senhor Deus possa nos abençoar, possa nos dar sabedoria neste dia em que nós estamos escolhendo os candidatos a prefeito e a vereador da nossa cidade. Eu quero dizer também que hoje nós precisamos continuar em oração pelas pessoas que estão doentes, em especial pelo irmão José Cabral. Ele precisa das nossas orações, como também a nossa professora Ana Cabral, toda a sua família, para que ele possa voltar logo para casa, que ele possa se recuperar e estar assim, dando essa alegria para todos nós, especialmente para a sua família. E eu gostaria assim de lembrar para vocês algumas coisas do que já estudamos da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Ele escreveu essa carta para a igreja que estava em Colossos. E ele escreveu 4 cartas quando ele estava na prisão, na primeira prisão dele lá em Roma. Ele escreveu aos Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Nós estamos nessa terceira carta, que é de Colossenses, que ele escreve. A ênfase da carta é a primazia de Cristo na vida do crente. Ele encoraja, sim, aos crentes daquela igreja a continuarem firmes na fé em Jesus Cristo, mesmo diante dos ataques dos falsos mestres daquela época, mas continuar firmes na fé em Jesus Cristo. E vocês lembram que quem fundou aquela igreja foi Epáfras, que foi um discípulo de Paulo, e ele vai a Roma e vai lá contar as dificuldades que a igreja estava passando com esses falsos mestres. E assim o apóstolo Paulo decide escrever esta carta. E ele coloca assim esse conselho, né? Coloque Cristo no centro da sua vida, para que você não seja enganado. Coloque então a palavra de Deus, a Bíblia, no centro de nossas vidas, para que não sejamos enganados. O capítulo 2, ele destaca, são conselhos que ele dá às duas igrejas, a igreja em Colossos e a igreja em Laodiceia. E ele fala do cuidado com as filosofias perigosas e destrutivas. No capítulo 3, ele destaca a santificação, que todos nós temos que buscar esse processo de santificação, e orienta os relacionamentos. Ele coloca assim 6 tipos de pessoas que ele dá orientação: as esposas, os maridos, os filhos, os pais, os servos e os senhores. Continuando agora, hoje nós estamos no capítulo 4, e nesse capítulo 4 o apóstolo Paulo ele vai terminar a sua carta apresentando um desafio para aquela igreja, como também saudações enviadas por outros 8 colegas de Paulo. E também a saudação dele à igreja e um incentivo especial aos crentes lá em Colossos. Então gostaria que você refletisse comigo. Pense um pouco, pare um pouco. Se você fosse escrever uma carta, ou um e-mail, ou uma mensagem para alguém, ou até para um grupo, ou para uma igreja, o que é que você diria? Qual seria o seu conselho? Carta a gente quase não escreve mais, mas se você fosse mandar uma mensagem, você fosse fazer uma ligação, ou você fosse mandar um e-mail, o que é que você daria como conselho para a vida espiritual dessa pessoa ou para um grupo? Eu pensei logo no meu filho, que está mais distante, que está em Curitiba. Alexandre, casado com Eloilma e com os 2 filhos, Isabela e Arthur. Eu acho que eu diria assim para ele: filho, leia a sua Bíblia.
Ore sempre, apesar que ele é um pastor, viu? Mas eu diria isso. Leia a sua Bíblia, ore sempre. Seja fiel a Jesus Cristo. Valorize sua família. Eu acho que esse seria um conselho. Não sei qual seria o seu conselho e para quem seria este conselho, mas eu quero ler agora o conselho que o apóstolo Paulo, ele, ele diz à igreja, ele passa para a igreja em Colossos. Ele dá dois conselhos: a oração, que é necessário realmente orar, estar com o Senhor nosso Deus, e também a prudência. Ouçam vocês, Colossenses 4, versículos 2 e 3. Eu quero ler agora. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Para mim, para que eu o manifeste como devo fazer. Então veja bem, o apóstolo Paulo ele inicia aqui, quer dizer, está terminando a sua carta e ele convoca todo aquele povo de Colossos, né, para que possam perseverar em oração, a orar constantemente por eles mesmos, mas também lhe pede oração por ele, pelo próprio Paulo e também para os seus amigos. Ele orienta que os colossenses devem vigiar, orar e vigiar. Foi o canto que eu coloquei quase agora, não é? Para vocês também, orar e vigiar. Ele pede que eles sejam gratos, que hajam assim com ações de graças, vigiando com ações de graças. Como também ele pede a Deus, quando ele pede para orar por ele, para que Deus abra uma porta. Deus abre uma porta à palavra, para ele falar do mistério de Cristo. E ele está pedindo para Deus abrir uma porta. Então veja bem, para falar desse mistério. Esse mistério eu já até expliquei para vocês, no capítulo 1, que esse mistério é que Cristo não é só dos judeus, não. Que Cristo veio também para os gentios. Esse é o mistério que eles não estavam entendendo. Cristo em vós, a esperança da glória. Quero ler agora Colossenses 4, 5 e 6, que ele continua aqui dando seus conselhos. Ele fala: portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitando as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Eu vou repetir. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Então o apóstolo Paulo, ele continua assim, continua aconselhando, não é? Para que possamos agir com sabedoria. Eu quero agir com sabedoria, eu sei que você também quer. Então vamos pedir essa sabedoria a Deus. E que eles aproveitem as oportunidades. Ele fala aqui que eles devem aproveitar as oportunidades. E graças a Deus que Deus tem dado oportunidades para que nós possamos falar. Quando ele fala que deve se abrir a porta, é para que ele realmente possa anunciar Jesus Cristo. O apóstolo Paulo aconselha: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saber como deve responder a cada um. Sim, imagine você, uma comida sem sal. A gente tem assim o costume, né, os que mais idosos, mas uma comida totalmente sem sal, uma comida insossa, como deve ser ruim, não é? E realmente é ruim. Mas ele diz que tenha cuidado para que a palavra nossa não seja assim, mas seja agradável, uma palavra agradável, para que a gente possa saber como responder a cada um. Aí eu pergunto: suas palavras têm sido temperadas com sal? Você se preocupa com o seu modo de falar? Você tem se preocupado ou você fala e afasta as pessoas? Não, nós temos que ter uma palavra temperada com sal.
O apóstolo Paulo também convoca a igreja a orar constantemente, como eu disse a vocês, não é? Por eles mesmos e também pelo próprio apóstolo Paulo, que deve orar sem cessar, deve perseverar em oração, deve orar e vigiar, orar com o coração agradecido. E ele pede também por si mesmo, ele é humilde em pedir. Eu me lembro que o pastor Apolônio, no culto de oração, muitas vezes ele pedia lá no grupo, né, de homens, oração por ele e pela família. E alguns diziam assim, mas você, pastor, está pedindo oração por você, por sua família? Como se pastor fosse super-homem ou super-deus, né? Mas não, nós precisamos realmente pedir ao Senhor, nos humilhar e pedir ao Senhor por nós também. Aproveitar, assim, aproveitar as oportunidades para anunciar Jesus Cristo. Mas você pode dizer, mas eu não tenho tido oportunidade. Peça a Deus, que Deus dará oportunidades para você, para que você possa pregar o Evangelho. Eu vou terminar aqui neste momento e depois eu recomeço em outro vídeo. Até mais!